Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Backstage Podcast. Meu nome é Marcelo Luibeck e esse é meu programa de entrevistas. E o convidado de hoje vem de um meio que conversa diretamente com o mundo dos podcasts, o rádio. Jornalista e radialista na rádio CBN há 26 anos, atualmente é o apresentador do Jornal da CBN e do programa Mundo Corporativo, e por isso é companhia diária nas manhãs de milhares de brasileiros. Tem uma voz tão única que, ainda que não identifiquem seu rosto, é reconhecido em qualquer lugar que vá no seu primeiro bom dia. Escritor, em 2023 publicou seu 5º livro, Escute, Expresse e Fale, elaborado em coautoria com Lene Quirilos, Antônio Sacavém e Thomas Brier, no qual abordam a comunicação como ferramenta crucial na construção de relações sustentáveis e na superação da polarização. Gaúcho, gremista fanático, seja muito bem-vindo ao Backstage Podcast, Milton Jung. Marcelo, obrigado, agradeço aí pela oportunidade que você me oferece. Você contou agora que eu estou há 26 anos na Rádio CBN. Eu não tinha me dado conta do tempo que eu já estou passando por lá. Eu lembro que no início da minha carreira, eu via meu pai, que trabalhou 60 anos em rádio, e eu dizia assim, nossa, 60 anos na mesma rádio, quem trabalha tanto tempo num só lugar, né? Isso nunca mais vai existir. Eu já estou com 26 de CBN, mas não quero repensar isso, não. Não? Não. E para você fica mais quanto? Eu ficarei no ar até as pessoas aceitarem a minha presença, entenderem que eu sou útil para o trabalho que eu estou realizando. Eu não tenho nenhum projeto de parar, de diminuir o ritmo, coisas desse tipo. E até que talvez a minha saúde e a minha voz permitam. E eu me preparo para isso. Hoje eu estou com 60 anos, faço 61 nesse ano, de 2024. Eu quero ter um bom tempo ainda pela frente, conversando com as pessoas, fazendo rádio, entrevistando, levando notícia, ajudando as pessoas a melhorarem, a se transformarem. Quando eu continuar acreditando nisso, eu quero estar no ar. E enquanto, claro, evidentemente, porque nós muitas vezes dependemos mesmo de um mercado que te aceite, que te queira, etc., eu continuar nele, enquanto o mercado continuar me aceitando, os ouvintes continuarem querendo me ouvir, eu estarei no ar, porque eu adoro fazer esse tipo de trabalho. Você está há 26 anos na Rádio CBN, mas a rádio está na sua vida desde o início ali, desde que você nasceu, né? Desde o início da minha vida mesmo, né? Meu pai era radialista. Eu tenho uma conexão com o jornalismo muito forte por família, né? Eu sou filho de jornalista, afilhado de jornalista e sou sobrinho de jornalista. Eu até sou casado com um jornalista e pai de um outro jornalista, mas isso aí é consequência do jornalismo, porque minha mulher eu conheci na redação da TV Globo quando vim para São Paulo em 1991. Mas os outros três, sem dúvida, foram causa do jornalismo, porque eles me levaram para dentro das redações, cada um no seu próprio momento. O rádio, em função do meu pai, que se chama Milton Ferretti Jung, eu sou júnior, em função do meu pai, que era um dos principais locutores de rádio, locutores esportivos do Rádio Gaúcho, e que fazia, na época, na Rádio Guaíba de Porto Alegre, o principal noticiário, a principal síntese noticiosa do rádio do Rio Grande do Sul, que se chamava Correspondente Render, o meu pai vivia o rádio durante 60 anos. Então, eu nasci com ele trabalhando no rádio. Eu e meus irmãos nascemos respeitando o rádio. E eu vou te contar essa história, se você me permite, claro, já nesse início aqui. Por favor. Porque minha mãe, a maneira que ela arrumava de tentar dar silêncio dentro de casa, era quando eu estava próximo do horário de entrar o noticiário, ela levantava o som do rádio e dizia assim, agora fiquem quietos, senão o pai vai ouvir. E nós ficávamos os três, eu, meu irmão que é menor, minha irmã que é um pouco mais velha, os três ficavam em silêncio, porque tinham medo que o pai fosse realmente ouvir. E às vezes acontecia de quando o pai chegava em casa, ele comentava alguma coisa que tinha acontecido em casa. E nós ficávamos de olho arregalado naquela situação. Mas era minha mãe, na verdade, que tinha entregue para nós, tinha contado para ele só, fala sobre isso. Então a gente respeitava o rádio dessa maneira. Depois de um certo tempo, a gente foi descobrindo que o rádio não tinha ouvidos, tinha ouvintes, era outra coisa. Mas depois eu passei a viver o rádio, porque eu era pequeno ainda, e meu pai me levava pela mão para o estúdio de rádio. E para dentro do estúdio de rádio.
que naquela época era uma espécie de lugar sagrado. Só entravam os deuses da voz. Ninguém mais podia entrar naquele espaço, bem diferente do que é o rádio hoje, a dinâmica do rádio de hoje. Até porque, tecnologicamente, ele não tinha tantos recursos, então o som, não poderia ter nenhum som no entorno, porque o microfone iria captar. E tinha essa áurea em torno dos locutores, que tinham vozes maravilhosas, tinham que ter vozes maravilhosas, até porque os microfones não tinham recurso para melhorar a sua voz. Nem as mesas de som tinham isso. E meu pai me levava para dentro do estúdio. Aquilo causava assim arrepios em todas as pessoas, mas ninguém tinha coragem de dizer para ele não fazer aquilo. E eu ficava sentado do lado dele, numa mesa de estúdio como essa daqui, e meu pai fazendo o Jornal Nacional do Rádio Gaúcho. Então é como o filho do William Bonner sentado ao lado do William Bonner enquanto está acontecendo o jornal. Todos com medo que eu fizesse algum barulho, que eu respirasse mais alto, que eu falasse. Mas, de verdade, foi muito legal. Primeiro que eu não falava, tinha muito medo, né, de que acontecesse algum problema mesmo, eu ficava em silêncio. E foi quando eu comecei a aprender a respeitar o microfone, entender a responsabilidade que era estar naquele lugar. Então eu era pequenininho e fui aprendendo com isso. De vez em quando meu tio me roubava lá da rádio e me levava para o andar de baixo do jornal, porque era a mesma companhia jornalística, me levava para a rotatória do jornal. Então você imagina para uma criança, você chega aquele jornal grande rodando, não é como hoje, né? Hoje é tudo automatizado, digitalizado, mas naquela época, rodando aqueles jornais, aquele cheiro dentro da redação. Cara, aquilo era tudo mágico para mim. Então, como eu disse, tudo isso, claro, acabou me levando para o jornalismo e fazendo me apaixonar pelo jornalismo, como foi o que aconteceu na minha carreira. Desde dessa época você já gostava de estar lá? Você já gostava de escutar o rádio? Ou isso foi crescendo dentro de você quanto mais você frequentava o lugar? Eu gostava mais de estar lá do que escutar o rádio. O fato de estar lá me satisfazia, até porque era uma diversão para todos nós, fascinante também aquele processo. E eu acompanhei meu pai em várias atividades dele. Me levava para os jogos de futebol, eu ia assistir principalmente aos jogos do Grêmio. Eu ia com ele, quando ele ia narrar o jogo, eu ficava do lado do estúdio, ficava dentro do estúdio. Ou a gente ia para os estádios do interior do Rio Grande do Sul. E também aquilo ali me mostrava assim, o respeito que esses caras tinham. Os ouvintes esperavam eles na porta do estádio para abraçar. Naquela época não se tirava foto como se tira hoje, né? Não tinha telefone celular para isso, mas para abraçar, para ver o Milton Jung, no caso meu pai, ou seus colegas, Armindo Antônio Ranzolin, Lauro Quadros, João Carlos Belmonte. Essas pessoas eram ícones, eram heróis para aquele povo, era ídolo para aquele povo que estava lá. Então eles adoravam ficar esperando na porta do estádio, né, para recebê-los. Às vezes ia para um estádio que a torcida adversária, a torcida local era um pouco mais assim, acirrada, aí você ouvia alguns palavrões, alguma coisa, porque afinal de contas vem vindo essa turma lá de Porto Alegre, só pode ser gremista esse pessoal, só pode ser colorado, tal, aquelas coisas que acontecem. Mas enfim, mas tudo isso você via aquela admiração por eles. Claro que isso toca você, porque você começa a perceber assim, a importância do trabalho que está sendo realizado. Como não se apaixonar por isso? É verdade, Marcelo, teve um momento que eu tentei desvirtuar na vida. Eu quis ser professor de educação física. Eu fiz a faculdade, entrei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em educação física, praticamente no mesmo período que eu entrei no jornalismo na PUC de Porto Alegre. No entanto, pelo andar da carruagem, lá eu acabei seguindo mesmo, foi no jornalismo. Mas eu corria todo o risco de ser um Márcio Atala. É mesmo? Ah, sim, não tenho dúvida disso. Você tem uma relação muito próxima com o esporte, né? Você contou de ir com seu pai ao estádio, seu pai sendo um narrador tão conhecido assim. E hoje você também é gremista fanático, você fala sobre o Grêmio a todo momento, escreve sobre o Grêmio. E você já até flertou com o jornalismo esportivo ali no começo, depois em 2001 também, se não me engano. Como que é essa sua relação com o esporte e por que você optou por não seguir nesse caminho do jornalismo esportivo? Eu tentei lá no início da minha carreira com o esporte a profissão que é a profissão que até hoje a mais garantida que existe no Brasil, que é ser lateral esquerdo. Se você quiser uma profissão garantida para o futuro, é ser lateral esquerdo. Está em falta, né? Falta lateral esquerdo. E qualquer meia boca já consegue um emprego como lateral esquerdo. Eu tentei isso lá no Grêmio, nas escolinhas do Grêmio. No entanto, chegou um momento que eu resolvi migrar para o basquete. E aí eu fiquei 13 anos jogando basquete. Nesse período que eu estava no basquete, como a gente não era jogador profissional, mas
eles remuneravam, nós éramos remunerados, você prestava serviço em troca daquela remuneração. E eu dava aula para crianças de basquete, lá no Grêmio, sempre ligado ao Grêmio. E aí isso me ligou à educação física. Foi daí que eu comecei a entender, poxa, eu preciso entender um pouco mais desse assunto. Isso pode ser uma carreira, esse pode ser o caminho. Eu tinha essa admiração. E eu tinha um sonho no jornalismo, que era fazer um programa de esporte amador, que naquela época era qualquer coisa que não fosse futebol. Tá. Podia ser Fórmula 1, xadrez, qualquer coisa cabia naquilo. E eu tive o privilégio de, no período em que eu estava fazendo estágio, em 1984, ir para a Rádio Guaíba de Porto Alegre, evidentemente, uma porta aberta pelo meu pai, porque ele trabalhava lá, não remunerado, era um estágio não remunerado, para trabalhar no único programa que havia no rádio do Rio Grande do Sul de esporte amador, que tinha o criativo nome Esporte Amador na Guaíba, feito por Alexandre Pucialdi, coach Pucci, que hoje é o cara que fala de natação no Sport TV. Entendeu? E ele era o criador daquele programa, ele era genial, um jornalista de esporte genial, uma figura e tanto. E aí eu fui trabalhar como ele precisava de alguém lá, de um estagiário, fui trabalhar com ele. Então comecei fazendo aquele programa, aí de repente eu já estava fazendo entrevista no programa, já estava apresentando o programa, ele saiu, eu mantive o programa. Passado um ano e pouco, quando eu me formei, veio o convite. Agora você virou gente grande, vai fazer futebol. Porque, infelizmente, era essa a trajetória. Se eu quisesse mesmo ganhar um salário, permanecer lá, eu ia ter que fazer futebol, que é o que concentrava as atenções no jornalismo esportivo. Jornalismo esportivo que não era visto ainda como jornalismo, era mais esportivo do que jornalístico, né? Uma curiosidade que se tem. Tanto é que você tinha 2 departamentos dentro das redações. Hoje ainda existe muito isso. O departamento de esporte e o departamento de jornalismo. Justiça seja feita, eu trabalhava no departamento de esportes da Rádio Guaíba de Porto Alegre, que sabia fazer jornalismo. Tá. Eram jornalistas de altíssima qualidade, mas não tinha essa visão de hoje. Você disse que não era chamado de jornalismo porque era pouco valorizado ou porque não era feito como o jornalismo era feito? Era uma divisão quase que natural naquele período, de que ou você fazia esporte ou você fazia jornalismo. Não era. Não que a abordagem no esporte não fosse jornalística. Eu vou lembrar, porque também fui redator de programas de esporte, você usava toda a técnica do jornalismo para escrever um noticiário, para fazer um roteiro de rádio, para entrevistar alguém. Mas era visto como algo diferente do jornalismo em si, do jornalismo de geral. E foi uma grande lição. Começar pelo jornalismo esportivo foi uma tremenda lição. Por quê? Porque ainda naquela época, jornalismo de rádio ao vivo era no esporte. No jornalismo, propriamente dito, era muita coisa gravada. E aí, fazendo ao vivo, você aprende muito. Você fazia jornadas esportivas, a tarde inteira no ar, falando com pessoas, entrevistando pessoas, sem nenhuma pauta prévia, fazendo um jogo de futebol, que é um roteiro aleatório que pode mudar a qualquer momento, com personagens que podem mudar a qualquer momento, e você, como jornalista esportivo, tem que saber fazer aquela cobertura. Nós tínhamos muito mais liberdade do que temos hoje, porque nós ficávamos ao lado do gramado, dentro do campo praticamente, para fazer aquela cobertura. A gente conversava com o técnico que estava na casa mata, coisa que hoje não existe. Hoje os jornalistas são afastados dali. Só quem compra o direito da televisão é que fica ali ao lado e mesmo assim, com todas as suas restrições, entrevista com um jogador de futebol é aquele que foi escolhido pela assessoria de imprensa. Naquela época tinha uma coisa que era muito curiosa. Desculpa se eu estou avançando muito no sinal aqui, Marcelo, mas eu adoro contar histórias. Mas naquela época tinha uma coisa muito curiosa, porque o jogo estava chegando ao seu final, os repórteres de campo que ficavam atrás dos gols, né, que lá no sul a gente chama de goleiras, nós íamos nos deslocando para o meio do campo. Por quê? Na hora que o juiz apitasse o final do jogo, todo mundo saía correndo, com seu microfone na mão, cabos enormes, atrás daquela figura do jogo, o cara que fez o gol, o cara que foi o personagem daquela partida. E o repórter que chegasse antes, isso era a nossa visão ali competitiva,
era o cara que ia conseguir a primeira palavra do cara que fez o gol. Então, era uma corrida de 100 metros que você fazia atrás do craque. E ficava todo mundo assim, do lado da linha do campo, esperando o juiz, olhando para o juiz terminar o jogo. Terminou, você corria. Né? Teve casos já de colegas que entraram antes, porque o juiz fez um movimento e ele entrou antes. Vaia, né? Todo mundo ri dele, volta, etc. E tinha também uma outra coisa, porque você às vezes corria ao lado de um concorrente. Valia o jogo de corpo. Né? Quem chega antes. Então, tudo isso contava. Hoje é inimaginável fazer isso. Hoje você consegue falar com alguns jogadores lá na zona mista. Então, assim, tem muito mais controle do que tinha naquela época. Mas isso nos deu uma habilidade, para quem fazia esporte, deu uma habilidade absurda. Não é por acaso que muitos dos grandes apresentadores da própria televisão, um Fausto Silva, é o que é. Thiago Leifert também veio do Thiago esporte. Leifert. É o que é, porque eles saíram do esporte e foram para o jornalismo. Quando eu migrei para o jornalismo, eu tinha uma facilidade para fazer entradas ao vivo incrível. E isso me deu espaço e me permitiu fazer grandes coberturas. Porque eu segurava aquilo que era coisa mais simples. Narrar um fato, sem precisar ter um texto, preparar, etc. Era algo natural para mim. Então, o jornalismo esportivo, mesmo que não fosse visto como o jornalismo em si, ele foi uma grande sala de aula para vários jornalistas. Muito legal ouvir isso, porque eu não tinha essa noção que alguns tinham começado no esporte para depois fazer essa transição. Eu conhecia do Thiago Leifert, você falou do Faustão mesmo, mas eu não imaginava que isso seria um caminho que pudesse ajudar. Você falou do ao vivo, hoje você tem um programa de 3 horas, né? 4 horas. 4 horas. Das 6 às 10 da manhã. 6 às 10, todos os dias na rádio. Há quantos anos? Há 26 anos você está fazendo isso? Eu faço há 26 anos a Rádio CBN, eu estou desde 98 lá. O Jornal da CBN eu faço há 12 anos. 12 anos direto ao vivo. Como que é a sua relação com o ao vivo, que já foi muito bem construída ali no jornalismo esportivo, mas o que você gosta de estar ao vivo e quais são os desafios também de estar sendo ouvido diretamente, sem poder se corrigir do que você está falando ali? Marcelo, eu gosto de estar ao vivo, muito mais do que estar gravado. Se você me colocar numa entrevista ao vivo, o meu desempenho certamente será muito melhor do que se você me colocar numa entrevista gravada. Tanto é que o outro programa que eu faço na CBN, o Mundo Corporativo, que é uma entrevista de meia hora sobre gestão, carreira, negócios, é um programa ao vivo, porque eu faço ao vivo pelo YouTube, apesar de estar gravando para o rádio. Eu não gosto de gravar entrevista, eu não gosto de gravar programas, eu gosto de fazer ao vivo, ter a ideia de que as pessoas estão me ouvindo naquele momento. É como se isso mexesse com os meus hormônios internos e estes hormônios, e aí vai de ocitocina, serotonina e tudo mais que você puder imaginar, me mobilizasse para ter uma performance melhor diante daquilo que eu estou fazendo, que pode ser tanto uma entrevista, sim, como um comentário ou apenas a apresentação de um fato para os nossos ouvintes. Sem dúvida, eu prefiro muito mais fazer ao vivo. E essa é uma relação que, com o tempo, eu sei de pessoas que morrem de medo de fazer ao vivo. Aliás, tem grandes jornalistas que não gostam de fazer as suas entradas ao vivo. Mas essa é uma relação que, para mim, assim, não tem preço. Você sente que mudou um pouco a forma como você tem que se posicionar no ao vivo, a partir do momento que existe um Twitter, por exemplo, que as pessoas estão comentando muito em cima do que você está falando e você tem uma resposta da audiência muito rápida, tanto para o bom quanto para o ruim, isso alterou um pouco o jeito que você se comporta? Em 1998, quando eu estava chegando na Rádio CBN, a CBN, naquele momento, estava deixando de informar o telefone do ouvinte para divulgar o e-mail do âncora. Então, ninguém mais ligava para o número tal. As pessoas mandavam e-mails para milton@cbn.com.br, que é o e-mail que eu tenho até hoje. Naquele momento, foi o momento em que eu comecei a perceber a importância dessa relação direta. Por quê? Mesmo que naquela época o rádio não estivesse na internet, as pessoas já estavam. Tanto é que eu passei a chamar os ouvintes de ouvintes internautas, que é um péssimo nome, não pegou, mas eu usei durante muitos anos o ouvinte internauta, porque para mim claramente dava para perceber que os ouvintes estavam nos ouvindo no rádio e já estavam no computador escrevendo, porque eu falava alguma coisa, eu entrevistava alguém e o e-mail chegava sobre aquele assunto. A partir daquele momento,
A presença do ouvinte dentro da emissora passou a ser muito mais importante, muito mais influente. Dali para cá, isso só piorou ou só ampliou, para não ser cruel com o que a gente sofre. Eu, por exemplo, hoje, você falou do Twitter, mas muito menos o Twitter hoje do que já foi anteriormente, mas o WhatsApp, que é tipo a caverna do diabo aberta diante de você, chegando a todo momento, em qualquer coisa que você disser. Qualquer coisa vai ter um comentário, alguém estará criticando, alguém estará comentando. No seu pessoal? Ou não, da CBN? O WhatsApp da CBN. Está aberto ali e nós estamos sendo alimentados por esse processo. E é importante. Não dá para você, em nome ali de uma saúde mental mais bem equilibrada, querer escapar disso. Porque essa participação do ouvinte, ela é muito efetiva, ela é muito produtiva. Então, uma informação que eu dei que não ficou clara, o ouvinte me conta na hora. Ou, às vezes, ele até diz, como isso? E eu digo, opa, não fui claro ali. Eu volto e retomo. Então, a presença do ouvinte hoje ao vivo, né, através das redes sociais, tem sido importante para nos pautar. Seja na postura, seja na entrevista, seja na avaliação do seu trabalho. Porque o feedback é frequente e é imediato. Isso é importante. Mexe com a nossa saúde mental, mexe com a nossa vaidade, mas é importantíssimo porque nos pauta. E para os ouvintes é muito bom também, aí eu me coloco do lado dos ouvintes, porque muitas vezes quando a gente escuta alguém, principalmente uma pessoa que está todos os dias na rádio, a gente cria uma relação, parece que a pessoa te conhece, parece que é alguém da família, mas sem a possibilidade de comentar e de conversar com essa pessoa diretamente, essa sensação é falsa, porque você escuta a pessoa e a pessoa nunca te escutou na vida. Então, só de ter a possibilidade de conversar, e por isso que eu acho que, por exemplo, os podcasts hoje fazem muito sucesso na internet também, porque fica com o chat ao vivo aberto ali, instantaneamente para as pessoas falarem e para quem está apresentando poder comentar. Então, passando a visão dos ouvintes, é também muito interessante, assim. Agora eu queria falar desse lado também das redes sociais, mas eu entendo que nos últimos anos a relação entre usuários esteja cada vez mais difícil. E você fala um pouco sobre isso no seu novo livro, Escute, Expresse e Fale, sobre a polarização que a gente viveu, ou está vivendo. E você, mais uma vez, está lá todos os dias na rádio e está lá falando sobre esses assuntos e falando sobre, muitas vezes, coisas que vão desagradar o lado A, o lado B, e você tem que se posicionar de alguma forma para controlar esse ambiente de polarização. Como que tem sido esses últimos anos? O que tem piorado e o que você tem feito para... Extremamente difíceis, porque boa parte das pessoas não quer te ouvir, não quer escutar o que você está dizendo. E quando você diz, não quer entender o que você está falando. E quando você explica, ela não aceita a sua explicação. O processo de polarização na sociedade nos atinge das mais diversas formas, e não só no jornalismo, mas principalmente a sociedade. E é cruel porque o que nós temos visto, inclusive através de pesquisas, é que isso só se acirra cada vez mais. Para você ter ideia, uma universidade americana separou um grupo de pessoas e propôs para esse grupo de pessoas temas polêmicos: liberação das drogas, aborto, casamento homoafetivo, e pediu para que essas pessoas dessem notas de 0 a 10, entre aquelas que são a favor e aquelas que são contra. Quanto mais a favor, mais próximo do 10, quanto mais contra, mais próximo do 0. Colocaram todos juntos numa sala, apresentaram ideias, discutiram, e as pessoas votaram. Aqueles que eram a favor do tema votaram 7, 8. Aqueles que eram contra o tema votaram 4, 5. Eles separaram esses grupos. Os que votaram menos de 5 foram para um lado, os que votaram mais de 5 foram para o outro lado. Colocaram em salas diferentes
e promover um debate sobre aquele tema internamente com os grupos separados. Eles voltaram a votar, a colocar a sua nota. Os grupos que antes votavam ou davam como nota 4 e 5 passaram a dar 1 e 2. Os grupos que antes davam 7 e 8 passaram a dar 9 e 10. Ou seja, as opiniões se acirraram à medida em que você ficou dentro daqueles que estão fazendo parte da sua bolha, do seu grupo. Porque você aumenta a sua crença naquele assunto e se radicaliza. Como nós cada vez mais estamos vivendo dentro de bolhas, essa polarização se acirra cada vez mais. O jornalista tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque nós somos diretamente afetados, inclusive na audiência. Porque estes grupos querem pessoas engajadas com a ideia deles. E se eu for inspirado nesta ideia, eu vou acabar radicalizando apenas para conquistar uma parte desse grupo. E esse não é o meu papel como jornalista. Ao menos não o meu Milton Jung como jornalista. E não o da emissora no qual eu trabalho, porque nós temos valores a serem preservados. E o equilíbrio é um deles. A despeito de hoje, independentemente de qual ideologia o nosso ouvinte tenha, dele não ter certeza desse nosso equilíbrio. Porque a tendência é sempre você julgar o outro pela sua ideologia, pela sua régua moral. Então, é muito difícil que as pessoas compreendam que você está sendo equilibrado. Vou dar um exemplo para você. Um exemplo muito próximo, porque acabei de promover um debate para discutir liberação de cassinos no Brasil. Colocamos 2 senadores a debater. 2 minutos para cada um dizer o que pensa. Ou seja, eu não me posicionei. Eu abri a entrevista, pedi para um argumentar a favor, pedi para o outro argumentar contra. Depois fiz uma segunda pergunta sobre temas que eles propuseram e encerrei pedindo um novo argumento. Interferência mínima, apenas para controlar o tempo de cada um deles. O fato de eu ter feito com que o primeiro senador que falou ser a favor e o segundo ser contra, alguém diz assim: vocês deixaram a última palavra com o cara que é contra, né? Porque vocês são contra também. Eu tenho que colocar alguém na frente e alguém atrás, entendeu? E a tendência é que a gente coloque quem defende o assunto primeiro e depois... Mas olha só como é difícil, mesmo quando você acredita que você está sendo completamente isento. Não existe mais essa isenção. Então, realmente é muito difícil você se posicionar hoje, não é se posicionar, mas você estar posicionado diante desse cenário. No entanto, você não pode ser contaminado por ele. Você tem de persistir, mesmo com as pressões que existam, da opinião pública, da audiência também. Sabemos que nós temos a audiência impactada quando não levantamos bandeiras de um lado ou de outro, mas, ao mesmo tempo, sabemos que mantemos a credibilidade, porque, afinal de contas, esse é o valor essencial para o trabalho que nós realizamos. Mas não tenha dúvida, é cada vez mais complexo você fazer este trabalho. Tem uma imagem que eu acho que exemplifica muito bem esse mundo que a gente vive, que imagina que você está em cima de um cavalo e esse cavalo começa a tombar para um lado. A sua tendência natural é você tombar o seu corpo para o outro lado para compensar e não cair do cavalo. Então eu sinto que quando você tem uma posição e você escuta uma outra pessoa falando uma posição muito para um extremo do que você defende, você vai também para o extremo para defender a sua posição de maneira mais rígida. Então, talvez isso esteja acontecendo. Cada vez mais as pessoas estão optando por ir cada vez mais para os extremos justamente para compensar na balança o lado, as opiniões que os outros estão falando. Você acaba usando a tática do outro lado. E isso não é bom. Quando você abre mão dos seus valores, quando você abre mão de uma ideia que você tem de sociedade justa, em nome de uma ideologia ou em nome de uma ideia, a tendência é que esse desequilíbrio será cada vez maior. E hoje tem um fenômeno, que é a dificuldade de nós entendermos que eu discordar de uma opinião sua não é discordar de você. Eu estou discordando única e exclusivamente da sua opinião. Você não é a sua opinião. Álvaro Fernandes, que é um estudioso aí da ciência da felicidade, ele, inclusive, defende a ideia de que
a nossa opinião ela deve ser guardada numa mochila que nós carregamos para lá e para cá. E como toda mochila, de vez em quando, você abre e tira algumas coisas de dentro dela e deixa outras, ou coloca coisas novas. Porque a mochila não é você. A mochila é algo que você leva, mas pode mudar. E isso seria o ideal numa sociedade em que todos estão se expressando. Porque essa é uma verdade também hoje. Se há essa polarização, está muito ligado a esse fenômeno que é positivo, de que todos nós temos muito mais voz do que tínhamos no passado. Claro. Quando eu comecei no jornalismo, eu só faria rádio se uma emissora de rádio me abrisse o microfone. Eu não teria esse espaço, a não ser que eu gravasse uma fitinha cassete e distribuísse na mão de algumas pessoas. Não tinha o YouTube, meu alcance seria mínimo. Vídeo, menos ainda. Quem tinha um tocador de fita de uma TIC, coisas desse tipo, que eram fitas gigantescas que você tinha para gravar. Hoje, todos nós produzimos conteúdo. Ainda bem. Então, a ideia do monopólio da verdade que havia no passado, que estava nas mãos dos meios de comunicação tradicionais, ela foi quebrada. E todas as pessoas hoje têm este espaço para opinar, falar, contrapor, etc. Há um problema, e desculpa se eu já desvirtuei aqui a nossa conversa, há um grande problema, porque boa parte dessas pessoas que ganhou esse direito não percebeu que com esse direito veio uma tremenda responsabilidade, que era a mesma responsabilidade que o jornalista tinha no seu início, o de ser equilibrado. Porque o peso de uma fala no microfone, ele é gigantesco, ele mata pessoas. Então, nós precisamos cuidar quando nós pronunciamos, quando nós emitimos uma opinião, porque ela impacta a vida das outras pessoas. Infelizmente, de uma maneira geral, não se tem essa consciência, se usa de forma irresponsável os canais que temos à disposição. Sim. Mas tudo bem, eu prefiro esses canais abertos do que todos fechados para só alguns falarem, porque a partir do momento que nós fizermos isso, começaremos a controlar a opinião e não é esse o objetivo que a gente tem. Mas, enfim, não tenha dúvida que essa polarização é hoje o maior desafio que nós temos diante das mídias digitais que estão disponíveis. Eu vi uma entrevista que você fez com o Gabeira recentemente, em que ele fala que ideias brigam e pessoas não. E essa seria um pouco um lema para levar para a vida, que mesmo que você discorde da pessoa ao seu lado, você ainda pode continuar a conviver. E muito provavelmente, se são pessoas equilibradas, as opiniões eventualmente podem convergir, ou você pode ter suas convicções que não sejam conflituosas a ponto de você ter que desfazer uma amizade, né? Sem dúvida. Esses dias a Rosana Herman contava uma história, claro que fazendo ali uma analogia, ela dizia assim, hoje você escreve lá no Twitter, você diz assim, eu não gosto de abacate. A pessoa entende assim, eu odeio quem gosta de abacate. E aí ele já diz assim, por que você não gosta de abacate? Por que você não gosta de mim? E aquilo vai virando uma bola de neve absurda e de repente você virou inimigo do abacate. Não, eu só não gosto de abacate. Você pode comer o abacate, eu não tenho nada contra você, inclusive, que come abacate. Eu sentarei à mesa com você para comer abacate. Mas as pessoas, muitas vezes, acabam levando para o lado pessoal e distorcendo o que você está dizendo, porque não é só levar para o lado pessoal, é distorcer. Dizer que eu não gosto de abacate não significa que eu odeio o abacate. Eu não gosto, só não quero comer. Ponto. Nada mais. Né? Então, essa militância que existe pelo abacate, ou contra o abacate, acaba gerando esse tipo de situação. E, como disse Gabeira, e eu lembro dessa entrevista que eu fiz com Gabeira, porque entrevistar Gabeira sempre é um grande privilégio, porque mantém, com todo o seu histórico, ele mantém esse equilíbrio no olhar das coisas e consegue falar de uma forma tão singela coisas importantes como essa que você chamou a atenção agora. O seu livro novo, né, de 2023, né, ele começa com escute, expresse e fale. Por que o escute está em primeiro lugar? Porque a comunicação começa com escutar. Escutar é uma forma de se expressar. E se você souber escutar e exercitar a escuta, você já se diferencia dos demais. Ele, poderíamos dizer assim, no mercado de trabalho, é um diferencial competitivo. O líder que escuta, ele tem vantagem sobre o líder que só fala. A ideia da escuta vem principalmente pela presença do Thomas Brier, que é um professor franco-brasileiro e que trabalha com o assunto da escutatória.
Escutatório é uma expressão que surge com Rubem Alves. Rubem Alves, numa crônica maravilhosa, comenta o seguinte, que algo parecido com isso, claro que as palavras dele são muito melhores do que aquelas que eu vou dizer aqui, na forma em que eu vou dizer. Mas ele dizia algo do seguinte tipo, que ando pelas ruas e vejo vários cursos de oratória. E me pergunto por que todo mundo só quer oratória e ninguém quer escutatória. E ele percebeu que não adiantaria lançar um curso de escutatória, porque ninguém ia participar, porque todo mundo só quer falar, não quer ouvir. A crônica dele é maravilhosa, parte dela, inclusive, eu reproduzo no livro Escute, Expresse e Fale, porque a ideia da escutatória ela é fundamental. O primeiro passo que nós temos que ter no processo de comunicação é escutar o outro. E quando eu digo que isso vira um diferencial competitivo, é porque quando o outro percebe que está sendo escutado, ele passa a valorizar você. É muito comum, vou pegar um caso típico de família, e eu gosto muito dessas relações de pais e filhos, tal. É aquele pai que chega em casa de bronca com o filho diz, pai, mas eu vou explicar. Então explica aí, pode falar, quero te ouvir agora. Ele não quer te ouvir, do jeito que ele está falando, ele não quer te ouvir. Porque ele já tem a crença dele de que você errou e de que não tem justificativa. E acabou. Eu estou brincando, eu estou usando isso como que acontece dentro da família, acontece em todos os espaços, acontece na empresa. Você trabalha com um colega ao seu lado, você não escuta a história dele. Você não sabe o que ele passa. Ele chega com a cara amarrada e você não quer saber o porquê. Mas pior, às vezes você até pergunta por quê, mas você não dá bola. E aí quando você pergunta por quê e ele diz, você se sobrepõe a ele. Porque daí a pessoa diz assim, você não tem ideia. Hoje de manhã, acordei, lá em casa tinha uma goteira, aí você diz, eu sei o que é isso. Rapaz, lá em casa, você não sabe, a piscina está vazando. Então você já você não ouviu a história do outro, você não se deu esse direito. Então o escutar o outro passa a ser um diferencial competitivo, sim, e ele é fundamental, porque quando você escuta o outro, você primeiro aprende, segundo, você se prepara melhor para argumentar. Se eu não ouço a opinião do meu interlocutor, como que eu vou dizer o que eu penso para ele a partir do que ele está me ensinando? Como que eu vou aprender? Então, a escuta ela é fundamental hoje nos processos. As empresas sofrem porque nós não escutamos um ao outro. Muitas empresas que investem, por exemplo, na questão da diversidade, o fazem apenas parte desse caminho, porque abre o espaço para a diversidade, mas não ouve essa diversidade, porque tem medo da divergência, confundem as coisas. Ser diverso não é ser divergente. Né? Ser diverso é pensar diferente de você. E nós temos obrigação, como indivíduo na sociedade, de fazermos este movimento em direção àqueles que são diferentes de nós. Porque é lá que nós vamos crescer, é lá que nós vamos amadurecer, é lá que nós vamos aprender. Quando você fica dentro da sua bolha de amigos, é aquela turma que manda um like, um coraçãozinho, diz que você é maravilhoso, sua opinião é linda. Você não cresce. Agora, quando você vai e se aproxima dos outros grupos que o criticam, faz você pensar. E claro que você precisa, ao fazer esse movimento em direção a esses grupos, tentar entender por que ele pensa diferente de você. A partir desse movimento, encontrar pontos em comuns e começar a construir novas pontes nestes pontos em comuns. Eu gosto de contar uma história de uma coisa que aconteceu com um dos meus filhos. Eu tenho 2 filhos. Um, hoje, 27 anos, é jornalista. O outro tem 24 anos. Eu não sei o que ele é. Mas um dia, aos 17, 18 anos, este mais novo chegou para mim, tinha acabado de passar na faculdade de psicologia. E aí você imagina o orgulho do pai Jung, saber que haveria um psicólogo Jung, né, na família, tal. Eu digo, isso vai dar uma grana tremenda, né? E na mesma semana que ele passou no vestibular, ele me procurou e disse o seguinte: pai, eu não vou cursar psicologia. Eu vou morar numa game house, porque eu fui convidado para ser técnico de um time de esportes eletrônicos, de esportes. Foi treinar uma equipe de LOL. Você imagina um pai formado, como eu fui formado, dentro de todos os padrões da minha época, etc., e que você pensa qual é a carreira do seu filho faz escola, ensino médio, passou, vai para a faculdade, cursa a faculdade, se der para fazer um MBA, pós-graduação, doutorado, mestrado, o que for, melhor, e depois você cuida da tua carreira, faz o que você quiser. Bom, eu poderia impor isso ao meu filho, não funcionaria, evidentemente que não, mas nós tivemos várias gerações em que havia essa imposição. O resultado,
engenheiros, médicos, professores nem tanto, mas vários profissionais frustrados com a função que estavam exercendo, porque não queriam seguir aquela profissão. Quando meu filho fala isso, eu digo, pai, deixa eu entender essa história do que ele vai fazer. Eu já o acompanhava desde pequeno, sabia dos objetivos dele, mas eu fui ler. E aí eu fui ler um livro sobre como ser um gamer profissional. Em determinado momento no livro, dizia que para fazer parte de uma equipe de esportes eletrônicos, você precisava ter responsabilidades e a habilidade essencial para que aquela equipe funcionasse era a comunicação. Quando eu olhei aquilo, eu digo, cara, esse negócio que eu vivo desde 1984, ou, se eu exagerar, desde que eu nasci em 1963, que é a comunicação, de alguma maneira, só passei a estudá-la mais de maneira mais aprofundada, ali na virada de 99 para 2000, mas enfim, esse tema aqui que eu estudo, dou palestra, escrevo livro, é essencial para o meu filho, que está fazendo uma coisa completamente diferente, mas tem pontos em comuns. E é a partir desse ponto em comum que eu vou construir uma ponte com ele, que eu vou me aproximar do mundo dele. E esse é o exercício que nós temos que fazer em todas as situações. Os líderes dentro das empresas precisam fazer isso com as novas gerações. Porque você vê o cara, você fala uma coisa e o menino lá que acabou de chegar na empresa faz uma cara enfadonha, porque ele olha para você assim, que isso, de novo isso. Antes de eu achar que ele está sendo desrespeitoso comigo, quem sabe você não escuta o que ele tem para dizer e algo que ele disse seja um ponto para vocês juntos começarem a trabalhar e se desenvolverem na empresa. A escuta ajuda você a se desenvolver. E, a partir da escuta, você faz aquela inovação que as empresas tanto dizem, mas que muitas vezes não executam. Eu gostei muito do exemplo do seu filho. Eu criei esse podcast, primeiramente com o objetivo de aprender a fazer entrevista, aprender a falar no microfone, aprender a falar com uma câmera. E era o que mais me atraía. Hoje foram já 46, o seu é o episódio 47º. E o que mais me dá satisfação do podcast são as pessoas que eu conheço e o que eu posso aprender com as pessoas que vêm aqui. Então, eu iniciei querendo falar e estou agora muito feliz de poder escutar as pessoas, sabe? E eu fui aprendendo isso. Eu não sabia que era assim, eu não sabia que seria assim. E também eu fico muito feliz de que seja assim, porque no final o programa é interessante para as pessoas que venham aqui falar sejam interessantes, tragam histórias boas, tragam algo que possa agregar. Milton, você tem uma voz muito boa, você fala muito bem, você é um ótimo apresentador. Obrigado, hein? Mas eu imagino que você não tenha nascido assim. Então, a habilidade de comunicação, você foi desenvolvendo ao longo da vida? É possível desenvolver ao longo da vida? Ou existem pessoas que nascem com esse dom? Nós desenvolvemos ao longo da vida. Alguns podem ter características que podem ser físicas que fazem com que tenha uma determinada voz. Agora, nós nos desenvolvemos ao longo da vida. Eu, inclusive, posso testemunhar isso, porque quando eu vim para São Paulo em 1991, e eu já tinha iniciado minha carreira no esporte, já tinha ido para o jornalismo, já tinha feito televisão lá no Rio Grande do Sul, mas foi quando eu cheguei aqui em São Paulo que eu conheci uma profissional que foi fundamental na minha carreira, fonoaudiólogas. Eu fui trabalhar na TV Globo, eu vim para São Paulo para trabalhar na TV Globo em 91, e a Glorinha Weitmiller, que é assim, o ícone da fonoaudiologia, foi a primeira a trabalhar no campo da comunicação das mídias com fonoaudiologia, então ela é a mais respeitada por todas as profissionais de fonoaudiologia. A Glorinha era a fonoaudióloga da TV Globo. E ela conversava comigo, não com muita frequência, porque ela ficava no Rio, eu ficava aqui em São Paulo, mas ela conversava comigo, me dava orientações, e foi ali que eu comecei a corrigir um problema seríssimo que eu tinha. Porque depois de meia hora de fala, às vezes até menos, minha voz sumia, desaparecia. Eu tinha problemas nas cordas vocais, eu despendia muita energia para falar, e isso desgastava a minha corda vocal. Então, isso foi só um ponto. Mas os aprendizados vieram de outras formas. Na maneira de pronunciar a palavra, na articulação, na lógica do pensamento, na abordagem dos assuntos. Tudo isso é aprendizado.
Não existe essa coisa, eu nasci sabendo. Puxa, eu vou pegar meu pai. Tudo bem. Meu pai tinha uma voz maravilhosa. Era pequenininho, ele narrava jogo de futebol na mesa de botão. Ali com seus 16, 17 anos, ele ia para a rádio alto-falante lá da igreja, lá em Porto Alegre, para fazer a locução do Correio Amoroso. Ele já tinha uma voz qualificada. Mas se você ouvir a fala do meu pai no início da carreira e a fala do meu pai no ápice, a diferença é gigantesca, porque ele aprendeu a falar ao longo do tempo, a se comunicar ao longo do tempo. Então, não tenha dúvida, é aprendizado. Hoje, melhor ainda, porque nós temos recursos tecnológicos que permitem uma captação muito melhor da nossa voz. Então, mesmo pessoas que muitas vezes têm vozes menores, no sentido assim do tom da voz, etc., são vozes que conseguem ter um forte impacto nas pessoas. E também mudou o ouvido dos ouvintes. Isso também se transformou. No passado, seria impossível pensar em alguém que não tivesse um vozeirão. E, de repente, o vozeirão, naquele sentido clássico que a gente tinha, deixou de passar naturalidade. E hoje o que as pessoas pedem é que você seja genuíno na sua forma de se comunicar. Independentemente da sua qualidade de voz, mas ser genuíno na forma de transmitir uma mensagem faz toda a diferença. Os ajustes vocais que se fazem necessários para que se tenha uma voz mais agradável para quem está nos acompanhando, eles são aprendidos ao longo do tempo, não tenha dúvida, com diferentes técnicas e com a própria tecnologia. Agora, você aprende, sem dúvida, você aprende a se comunicar e você tem muito a se desenvolver. Eu tenho 60 anos, trabalho em rádio desde 1984 e eu sigo aprendendo. Eu sigo melhorando ou tentando melhorar em alguns aspectos. Eu gosto muito de comunicação e eu gosto muito de esporte também, então eu escuto muito a narração antiga e tal. E uma coisa que você falou que me lembrou isso, eu escuto algumas narrações, por exemplo, do Galvão Bueno lá atrás, 1990, 1980, é muito diferente do que era agora. E eu gosto muito mais de como é agora, como era agora, porque era uma coisa mais conversada, mais íntima. Então, ele foi adaptando também o seu jeito de falar, e ele já era o narrador da Globo na década de 90, principal. Então, mesmo os grandes estão sempre mudando, né? Estão se adaptando ao público, ao que se quer, ao que se busca, e melhorando, sim, melhorando, porque você vai percebendo algumas nuances que são necessárias de serem implantadas em determinado momento. Aquela narração de antes do futebol, hoje a televisão tem feito uma coisa muito mais conversada. Eu até posso ser crítico em relação a algumas dessas estratégias, mas é uma realidade. E o público busca este entretenimento numa narração do futebol. No entanto, a mudança é clara do tipo de narração que cada um tem. O rádio mantém algumas características ainda do passado, mas também é uma forma diferente já de fala, de conversa. A própria jornada esportiva ela é mais conversada do que metralhada, como era no passado. Agora, eu gostava muito de algumas narrações do passado, de alguns locutores do passado no rádio, principalmente no rádio do Rio Grande do Sul. A precisão com que eles passavam para você a imagem daquilo que estava acontecendo, aquilo era genial, aquilo era maravilhoso, né? Porque você não tinha nem o recurso da TV para assistir determinados jogos, né? E aqueles narradores conseguiam fazer você enxergar o jogo. Você fala sobre que talvez você tenha algumas críticas a essa forma mais natural, mais conversada de fazer televisão. Eu queria ouvir um pouquinho de você sobre isso, porque hoje a internet está ocupando um espaço muito grande na comunicação e os podcasts também, eles fazem um trabalho que muitas vezes era exclusivo do rádio ou até exclusivo da televisão, né? Esse tipo de entrevista mesmo. E até no esporte, a gente vê hoje muita coisa no YouTube. A gente tem a Cazé TV, por exemplo, que é gigantesca, vai pegar as Olimpíadas, já pegou a Copa do Mundo, e eles fazem um tipo de comunicação muito diferente, que é muito mais conversada e muito menos atrelada ao jornalismo tradicional. Como que você vê esse cenário e o que você acha sobre esse jeito de se comunicar? Bom, alguns aspectos aí que a gente pode comentar sobre tudo isso. Primeiro, eu penso que se fala demais.
Se fala muito. Eu ainda sou da ideia de que nós, jornalistas, não podemos ser mais importantes do que o fato, mais importantes do que a notícia em si. Então, se percebe, claro, que há um público que adere a essa ideia, que se diverte com isso, mas eu, talvez pelo tempo que eu ouço, pelo olhar mais crítico que eu tenho, penso muito na ideia de que se fala demais nas narrações, de uma maneira geral. Nós estamos falando aqui do esporte, né? Mas se fala demais. Nós nos achamos muito mais importantes do que nós somos. Isso é um cuidado que nós devemos ter nesses processos todos. Tem um outro aspecto que é um aspecto perigoso e que nós temos que levar em consideração na cobertura esportiva. O fato de nós termos muitos canais, que são canais feitos especificamente para narrar jogos de determinados clubes. Então, isso é uma coisa que tem muita adesão por parte do torcedor. Então, eu tenho o canal do Grêmio, não necessariamente oficial do Grêmio, mas eu sou um gremista, Sim. Então meu canal é do Grêmio. E aí eu narro como um torcedor, eu comento futebol como um torcedor. O grande risco disso é que você desvaloriza quem faz o jornalismo. Este jornalista que vai para o jogo não como um torcedor, que não fala mal do Renato porque é um apaixonado e porque ele colocou aquele jogador que eu odeio, mas aquele comentarista que olha para a decisão que o Renato tomou do lado do campo e vai analisar o porquê ele tomou aquela decisão de forma mais equilibrada. Eu sinto mais falta disso hoje. Vejo que isso poderia ajudar muito mais o público até a compreender a dinâmica daquele jogo que está ali na frente. Alguns comentaristas fazem isso com qualidade, têm um nível de conhecimento melhor, mas o fato de haver muito espaço para canais de torcidas tem desvirtuado isso. Existe espaço para todos. Mas é preciso que a gente perceba o seguinte, que quem faz um canal de torcedor, não que ele não pudesse ser equilibrado no olhar, mas é muito mais difícil ser equilibrado no olhar quando você está ali envolvido pela emoção daquele momento, pela paixão daquele momento. Mas quem faz um canal tem um objetivo e quem faz jornalismo tem outro. Quer ver um problema que tem acontecido? As entrevistas coletivas pós-jogo, ou durante a semana. Aí, a assessoria de imprensa determina que quem vai falar hoje é o técnico. Vão várias pessoas que se cadastram e têm direito a fazer perguntas. 95% daquelas pessoas são ligadas ao clube. São ligadas como torcedores do clube, têm canais próprios. E aí a pergunta, muitas vezes ela é a pergunta tirando uma da cara do time adversário, batendo palma para o técnico. E quando o jornalista profissional vai fazer a sua pergunta, que pode ter tom crítico, que pode ter um questionamento mais intenso, que não interessa ao clube nem ao entrevistado, ele acaba sendo coagido, muitas vezes, nesses espaços. Isso é um perigo, porque você deixa de fazer o jornalismo esportivo, que é aquilo que nós precisamos. E o jornalismo esportivo passa a ser cada vez mais importante à medida que o futebol é um negócio cada vez maior. Nós estamos assistindo o que está acontecendo hoje no Corinthians. Se você tivesse, talvez, um olhar muito mais crítico sobre o Corinthians, se impediria uma série de irregularidades. A maior denúncia que surgiu agora recentemente em relação ao Corinthians parte de um jornalista, que aliás é corintiano, que é o Juca Kfouri, mas que nunca deixou de ser jornalista, que foi investigar e identificou irregularidades. Então veja assim, como o jornalismo ele é necessário, especialmente hoje os clubes são transformados em SAF, eles não podem mais ser apenas olhados pelo olhar do torcedor. Sim. Você precisa ter, inclusive, o comentarista que enxerga o negócio. Né? Quer dizer, como o dinheiro está sendo aplicado, como aquilo está sendo gerido, porque ganhou uma outra dimensão. Então, esses canais todos que estão por aí hoje, que levam, que têm essa pegada assim, mais apaixonada pelo clube, ou mais divertida até na sua forma, tem sua função, tem seu espaço. Mas nós temos que cuidar para não eliminar o espaço do jornalismo profissional. Eu concordo 100%, assim, porque eu acompanhei esses canais surgindo e eu acompanho muito as pessoas que formam esses canais, não necessariamente na transmissão, mas por fora. E então eu sempre fui muito favorável a assistir os jogos lá. Mas eu me peguei já assistindo aos jogos, por exemplo, na Cazé TV e falando, putz, eu queria estar na Globo, sabe? E porque me faltou algo ali.
Ao mesmo tempo, para algumas coisas, teve agora campeonato de surf, que foi a qualificatória para as Olimpíadas há uns meses atrás. Na Casa TV, eles conseguiram trazer o Pedro Scooby, um monte de gente do surf, conseguiram... E o surf é uma coisa um pouco mais lenta, que às vezes fica sem onda, então eles conseguiram trazer um entretenimento para aquilo, que eu acompanho o surf, nunca vi em outra transmissão. E nós precisamos aprender, nós que fazemos jornalismo profissional, aprender com isso. O Cazé é uma lição nesse sentido, porque você tem que pensar e entender o seguinte, por que esse cara conseguiu a adesão que ele conseguiu, o engajamento que ele conseguiu? Primeira coisa que diferencia o Cazé, ele é genuíno. Ele não é um personagem. Ele é assim. E isso faz diferença na comunicação, em qualquer processo de comunicação. E se eu quiser ser o Cazé, não vai dar certo. Eu nunca vou ser igual a ele. Então, nós temos que perceber isso. Ser genuíno é fundamental no processo de comunicação. Mas aprender, inclusive, com a linguagem de pessoas como o próprio Cazé, e nós estamos usando apenas como uma ilustração para esse tipo de trabalho que é feito, de desenvolvimento de conteúdo, ele é importante. O jornalismo profissional tem que também ser mais humilde para enxergar o que está acontecendo e entender como ocupar o seu espaço, o seu devido espaço nesse cenário da comunicação, que é muito mais democrático e amplo do que era há 10, 15, 20 anos. Milton, vamos falar um pouquinho dos seus livros? Você já escreveu sobre alguns temas diferentes. Tem o Jornalismo de Rádio, que é um manual sobre a rádio, sobre jornalismo. Conte Sua História de São Paulo, que era um programa que você apresentava na CBN. Comunicar para Liderar, junto com a Lene Quilos, que é minha fono, inclusive, então Você fala com essa qualidade. Né? Muito obrigado. Ela estava nervosa para a nossa entrevista, que ela falou que ela queria que eu desempenhasse bem para você ficar orgulhoso. Não, mas a gente reconhece o trabalho da Lene Quilos, que é hoje a principal fonoaudióloga que nós temos no Brasil. É mesmo? Não, sem dúvida. O que foi Glorinha Weitmiller lá atrás, no início dessa história, que foi a pioneira nesse processo, hoje a Lene Quilos, a mais respeitada que tem na comunicação, seja com as pessoas da mídia, como nós conhecemos, mas também com lideranças empresariais e políticas, é sem dúvida a grande mestre, além de ser uma pessoa genial. Como pessoa, então, é genial, é impressionante. Bom, então eu estou em boas mãos. Você está nas melhores mãos que você poderia estar. E também tem o livro É Proibido Calar, que você fala sobre a criação dos filhos com ética e cidadania. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse, porque foge um pouco do tema do jornalismo que você abordou nos outros livros e foge um pouquinho do tema da comunicação também. Por que escrever esse livro? Foi em 2018, né? Não faz tanto tempo. 2018, ano de eleição presidencial. A editora me procura e me pede para escrever um livro sobre política. E eu imediatamente nego essa possibilidade, porque eu digo, eu não sou um cientista político para falar sobre esse assunto, não me sinto preparado. Aí me convida para um café, e no café eu começo a contar a minha vida, a minha relação com os meus filhos, alguns projetos que eu tenho no campo da cidadania, o meu olhar sobre a vida social, a vida em sociedade. E a partir daquela conversa, a editora olha para mim e diz assim, então nós temos um livro. Vamos falar de ética e cidadania? Eu digo, vamos. Ele disse, pega esse teu olhar do pai, ensinando ética e cidadania para os seus filhos. Vamos escrever por aí? Eu digo, puxa, boa ideia. Aí eu vi que eu caí numa armadilha. Porque, de verdade, quando você fala de cidadania, você está falando de política. Porque a política faz parte da nossa vida. Ele está em todos os processos, dentro de casa. É negociação o tempo todo, amigo. É a hora que seu filho vai acordar, a hora que vai dormir. É o que nós vamos comer em casa, é quando nós vamos sair. É quem cuida, quem lava a louça ou quem vai vai limpar o chão. É negociação o tempo inteiro. Então, assim, a política permeia as nossas vidas. E o livro passa por isso. Mas eu fiz um livro contando muitas histórias e relacionando as histórias a partir do que foi a educação do meu avô para o meu pai e do meu pai para mim. E eu sempre prezei muito o papel de ser pai. Porque se eu escolhi uma profissão, que era o jornalismo, eu escolhi para a vida duas missões. Ser cidadão e ser pai. E eu precisava combinar isso. E eu tenho, assim... Eu tenho a certeza de que eu consegui combinar as duas coisas. Meus filhos são duas pessoas que estão aí iniciando as suas jornadas próprias, de forma autônoma, e que eu vejo com clareza que são dois cidadãos. Eles são protagonistas no que fazem, eles entendem a divergência, eles sabem convergir. E isto é ser um cidadão em sociedade. E nós, pais, temos essa responsabilidade. E eu tinha em mente
que eu deveria ser um pai melhor do que o meu. E que isso nunca sirva para que alguém me julgue dizendo, então você não gostava do seu pai? Não, não é isso. É que o meu pai me educou com base no que ele aprendeu na época dele. O mundo virou, o mundo se transformou em alta velocidade. Se eu quisesse aplicar nos meus filhos a mesma educação que o meu pai deu para mim, eu estaria atrasado. Eu não estaria fazendo correto. E foi daí que eu resolvi olhar, por exemplo, como meu pai tinha sido educado pelo meu avô. E aí eu percebi como meu pai tinha avançado em relação ao meu avô. E isso é o que nós devemos fazer. Sermos pais melhores para termos filhos melhores. E por que ter filhos melhores? Porque só criando filhos melhores, nós teremos uma sociedade melhor. Porque são eles que vão transformar o mundo. São eles que vão levar um novo discurso para dentro da sociedade. Um discurso mais democrático, um discurso mais tolerante em relação ao outro, que aceita o diverso, que respeita as pessoas. Essa é uma missão nossa como pai. E por isso nós temos que avançar nesse processo. Mas você falou uma coisa. Você disse assim, esse é o único livro dos 5 que tem meu nome na capa, que você não fala necessariamente de comunicação. Agora, pode ter certeza, boa parte do livro trata de comunicação, porque essa comunicação, pais e filhos, educadores e jovens, porque passa pela comunicação esse avanço que a sociedade tem de ter. Uma das coisas que eu combato no livro é aquilo que a gente combate quando escreve, que é escrever um bom texto no jornalismo. O lugar comum. Nós temos que acabar com o lugar comum das nossas relações de pais e filhos. Quantas vezes nós já ouvimos alguém dizendo assim, adolescente é tudo igual? Não é. Se você tiver filhos gêmeos, eles são diferentes. Pode ser fisicamente igual, mas eles são diferentes. Têm olhares diferentes no mundo. Você vai tratá-los igual? Não pode. Porque aí você vai estar sendo injusto, ou um deles não vai estar entendendo você. E se todos os adolescentes fossem iguais? E iguais, quando a gente fala, quer dizer o seguinte, não tem conserto? Eu não estou confiando no meu papel como pai de fazer com que ele seja melhor do que aquele outro adolescente que, em algum momento, me deu uma visão distorcida sobre isso. Mas isso é apenas um lugar comum de vários outros que nós temos. Só para completar aqui, no meu tempo não era assim. Claro que não era assim, meu amigo. Ainda bem, né? Porque no seu tempo não tinha celular, no seu tempo não tinha tanta informação, no seu tempo você tinha que pesquisar na Barça e não no Google. Hoje, então, quando a gente fala de inteligência artificial, não era assim mesmo. E você quer repetir aquela educação do seu tempo para agora? Não vai dar certo. Não é assim. Antes, controle e comando, que funcionava nas empresas, né, e que funcionava na família, era assim, tudo bem. Hoje não. Hoje é convencimento. E eu vou confessar para você que eu prefiro os dias de hoje. Porque a ideia do vencer o outro, ela sempre vem permeada da ideia de derrotar, de prejudicar, de eu ser maior. Nós temos que deixar o vencer pelo convencer. Convencer é vencer com o outro. E isso é genial, porque quando nós dois ganhamos e crescemos juntos, eu fico feliz na vida com isso. E no final das contas, o que a gente busca, e é onde eu concluo o livro É Proibido Calar, é que no fim da história, o que eu quero é ser feliz. Então, que bom que os meus filhos sejam cidadãos que vão fazer a escolha da sua jornada da maneira que quiserem, e não dentro da minha cabeça, que era uma cabeça com referências do passado. Sim. Então, a busca da felicidade, que já era ensinada por Aristóteles, é a busca que a gente tem que ter no dia a dia da vida. Você tem que ser feliz, Marcelo, quando você faz esse trabalho que você está fazendo. Porque senão qual é o barato de ficar 1 hora conversando com um cara que fica aqui falando na sua frente quando você está doido para dizer alguma coisa? Então, nós temos que ser felizes nesses momentos. É isso que nós temos que buscar. E o projeto do É Proibido Calar é levar as pessoas a terem felicidade, investindo sim na comunicação como uma forma de criar pontes com o outro. A comunicação não é só profissional, né? A comunicação não é só para líderes ou para pessoas que estão na rádio, no jornal. A comunicação está em literalmente todas as relações que a gente tem, né? Então, eu não tenho dúvida que na sala de aula nós deveríamos desenvolver essa habilidade.
É muito claro, e quando a gente foi escrever Escute, Expresse e Fale, em função ali de pesquisas que eu tive de fazer a partir do material encaminhado por todos os autores, eu descobri pelo menos 3 ou 4 fontes que falam que boa parte dos problemas que nós temos em sociedade hoje surgem por falhas na comunicação. A violência se expressa quando a palavra fale. Ou seja, isso é fundamental de a gente entender. Quando os dois se desentendem, a violência começa. Nós passamos a nos separar. Então, eu não tenho nenhuma dúvida. Nós devemos ter essa educação pela comunicação desde o início das nossas vidas. E muitas vezes a gente ainda ouve na sala de aula o professor pedindo para todo mundo calar a boca, porque agora quem fala sou eu. Claro que não uso o calar a boca nessa expressão que eu estou usando, mas age dessa maneira. Quando talvez o professor tivesse como seu papel hoje de estimular que todos os seus alunos falassem e falassem muito, porque é a partir dessa troca de informação que tem o conhecimento. Rápida história? Claro. Então tá bom. Meu filho menor, de novo, vai para a escola e aí tem que fazer uma prova lá. E aí tinha lá para explicar o que era uma favela. E ele escreveu, é quando se coloca uma casa em cima da outra. A professora deu meio ponto, porque achou que não estava completa aquela resposta dele. Ele me trouxe a prova, eu vi, e eu escrevi uma cartinha para a professora, escrevi cartinha mesmo, e mandei ele entregar, para explicar para a professora o seguinte: você sabe por que meu filho escreveu que favela é colocar uma casa em cima da outra? Porque ontem ele estava assistindo comigo o Jornal Nacional e saiu uma pesquisa que mostra que as favelas na cidade de São Paulo estão se verticalizando, porque não tem mais espaço para se expandir horizontalmente. Então, estão construindo uma casa em cima da outra. Essa é uma nova visão do que é uma favela hoje. Não é aquilo que está na cartilha, não é aquilo que estava no livro, como a senhora esperava que ele fosse escrever, mas é a visão que o mundo tem. Será que ele não está correto? E ela fez uma revisão da nota dela, porque percebeu que tinha errado com aquilo. Ela esperava a resposta da cartilha. Eu não quero que as crianças me deem a resposta da cartilha. Eu quero que elas sonhem, que elas pensem, que elas reflitam, que elas criem. É a velha história, não dá mais para pensar que a ilha é um arquipélago cercado de água por todos os lados. A ilha é um lugar que eu vim sonhar. Ou a ilha é um lugar que eu estou sozinho, isolado, e eu quero me livrar. Eu quero descrições desse tipo da vida e das coisas, porque é a partir daí que a gente tem visões melhores do mundo, mais criativas, muito mais bonitas do que aquele texto escrito formalmente por alguém. Até porque esse conhecimento da cartilha hoje já não te leva a tantos lugares, né? Hoje você pode pesquisar a qualquer momento esse conhecimento da cartilha, você pode conseguir, ainda mais com inteligência artificial, né? Pô, em um instante você tem uma cartilha inteira na mão, né? E tem que ter visão crítica também. Porque você vai lá para IA, coloca lá a sua questão, recebe uma resposta e não pode engolir aquela resposta só porque veio da inteligência artificial e todo aquele banco de dados. Você tem que desenvolver visão crítica. É fundamental. Comunicação, visão crítica sobre as coisas, permissão para escutar, quer dizer, desenvolver a sua escuta. São todos elementos que vão ajudar na formação de um cidadão. E talvez esse cidadão aí possa fazer com que mude parte desta polarização que tanto tem nos incomodado no dia a dia. Sei que é uma tarefa difícil, hercúlea, para usar um termo do tempo passado, mas é uma tarefa que é necessária. Nós precisamos nos colocar à frente dessa missão, se nós realmente queremos transformar alguma coisa, se a gente não desistir da esperança. Muito bom. Milton, perguntinhas finais rápidas. Essas são as mais perigosas. Essas são sempre Não vou te complicar, capciosas. não. Qual que é o nome dos seus gatos? Jeromel e Bocelli. Bocelli, do cantor? André Bocelli e Jeromel, do maior zagueiro que passou pela história do Grêmio. Esse é o maior ídolo no futebol, não? Atualmente, sem dúvida, Jeromel é o meu maior ídolo no futebol, porque além de ser um jogador excepcional, ainda é uma figura genial. Ídolo na comunicação? Milton Jung, meu pai, aprendi muito com ele, não tem como não ter esse olhar em relação a ele. Depois de 40 anos na rádio, já passou por tantos lugares no jornalismo, já escreveu 5 livros. Se você voltasse daqui uns 10 anos, o que você quer ter feito para poder vir me contar? Eu quero continuar a ter feito.
Eu não quero parar. Em nenhum momento. A gente falou sobre isso lá no início dessa nossa conversa. Eu quero continuar a estar fazendo o que for necessário naquele momento e utilizando os recursos que eu tenho à disposição. Perfeito. E a última, se você tiver alguma sugestão de convidado para vir para cá, agora que você já conhece um pouco o meu estilo de apresentação e já conhece um pouco do lugar, se você tiver alguma sugestão de convidado, aí eu já tenho um link com a pessoa. E já é para dizer agora para você aqui? Se puder, já pode dizer agora. Não, então eu digo agora, sem titubear também, usando outra expressão do tempo passado. Thomas Brier. Thomas Brier, meu colega, autor do livro Escute, Expresse e Fale, junto com Antônio Sacavém e Eleni Quirilos, porque Thomas Brier fala sobre o tema da escutatória. E ele pode aprofundar e muito nos ensinando, inclusive, como trabalhar a ideia do feedback ativo ou do storytelling ao vivo, que é um conceito que a gente utiliza, de você construir uma história a partir daquilo que o outro está contando para você, da importância de entender o outro. Eu certamente citaria o nome dele aqui como uma forma de poder levar esse conhecimento, porque eu fiquei apaixonado pela ideia da escuta, levar esse conhecimento a um número muito maior de pessoas, aproveitando aqui esse espaço que você oferece. Perfeito. Então, muito obrigado, Milton. Obrigado pela sugestão e muito obrigado pelo seu tempo, pela entrevista. Foi muito bom poder conversar com você. Você falou que isso deve me fazer feliz, isso me faz muito feliz, então eu fico verdadeiramente agradecido. Marcelo Beck, eu que agradeço a oportunidade que você me oferece de falar sobre o jornalismo. Você percebeu que eu sou um apaixonado pelo assunto, adoro o microfone, tenho que me controlar de vez em quando, porque eu nem sempre exercito a escuta como deveria. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. E para quem está assistindo, se puder se inscrever no canal, dar um like, seguir também, @Backstage Podcast, @Marcelo Beck. As pessoas podem te achar em algum lugar? @Milton Jung, Jung com Jung em qualquer rede social, é esse o meu nome. E todos os dias, das 6 da manhã às 10 da manhã, na Rádio CBN. 90.5 em São Paulo, mas estamos em todos os dials pelo Brasil. Valeu, Milton. Obrigado. Muito obrigado a você.